Eu vou falar rapidamente da análise de concorrência, ou seja, embora a gente não vá concorrer diretamente com a Siemens, com a Bosch, a gente tem que chegar para o cliente, para a indústria de pequeno porte que quer comprar o nosso produto, e falar para eles, olha, você vai pagar 1.665 num CLP da Siemens. Só que o nosso projeto, o nosso kit aqui, ele tem outras funcionalidades que esse CLP não tem. E você vai pagar menos. Então, é esse o objetivo, através do marketing, né, através da estratégia de vendas, aí, mostrar para eles as vantagens de comprar o nosso projeto, o nosso produto, e não o CLP da concorrência. Embora, como eu já disse, a gente não vai concorrer diretamente com eles. Okay? Outro exemplo da Siemens, um CLP com 32K de EEPROM, 16 entradas, 16 saídas digitais. Olha o preço, como saltou. Quer dizer, é lógico, ele tem muitas funcionalidades. Se a gente entrar na documentação técnica dele, ele oferece várias funcionalidades. Mas olha o preço. A gente pode oferecer praticamente tudo que ele oferece por bem menos. A Bosch, então, é impressionante como ela mete a faca, literalmente. 6.927 primeiro, 5.830, 4.054. Não acha por menos que isso. Então, realmente um absurdo. A Siemens ainda foi uma que apresentou os produtos ali na casa dos R$1.000, R$1.500, certo? Falando agora da nossa projeção de custos, ou seja, o que a gente gastou para produzir, para fazer o projeto. Essa tabela indica o custo de matéria-prima, não está incluído aqui mão de obra. Lógico, a gente não mediu, né, as horas trabalhadas em termos de dinheiro. A gente mediu aqui quanto que a gente gastou de componentes, gastou de placas, etc. Então, para fabricar um kit completo, no final agora, a gente gastou R$ 305,15. A Master custou R$ 54,97. Bom, e por aí vai. Vocês têm todos os preços ali. Os labels são os módulos separadamente. Se você pegar o módulo de I/O, é aquela parte que a André explicou, então a gente tem o hardware comum a todos os módulos, e depois do hardware comum a gente tem a parte específica de cada módulo. O motor de passo tem uma plaquinha para ele, o módulo de I/O tem uma plaquinha para ele, e assim por diante. Então o módulo de I/O custou R$ 41,00, o módulo de motor de passo R$16,00, conversor AD R$12,65, conversor de A R$23,63 e o motor DC R$31,25. Fazendo agora uma análise, né, então a gente fez uma análise de mercado e um tópico interessante que a gente descobriu é o seguinte: a indústria de pequeno porte no Brasil apresentou uma retração, na verdade, no ano 2005. Então alguém pode perguntar, por que vocês querem investir no mercado que teve retração? Né? Por que vocês não investem, por exemplo, na automação residencial? A ideia da FARKITS é investir na automação residencial a médio e longo prazo. Mas agora, a curto prazo, a nossa ideia é investir nas indústrias de pequeno porte. Mas então por que se teve retração? Porque a gente descobriu algo muito interessante. No último ano no Brasil aumentou consideravelmente o número de acidentes no trabalho. Isso faz com que as empresas, os sindicatos, estão exigindo que as empresas trabalhem com melhores condições de segurança para os operários. Isso implica numa outra coisa, que é aí que a gente entra nesse mercado. Quantas máquinas desatualizadas estão espalhadas pelo Brasil, pelas indústrias, máquinas injetoras de plástico, por exemplo, e outras máquinas que estão sem sistema de segurança, por exemplo, um intertravamento que permite que a máquina não feche e não mutile a mão do operário. Então, várias máquinas que estão espalhadas pelo Brasil e que não estão com algum sistema de segurança. Então, o que a gente pensou? Vamos investir aí. Vamos chegar numa empresa, talvez a gente não automatize a planta dela inteira, mas vamos automatizar 2, 3 máquinas ali que estão precisando de algum sistema de proteção, algum sistema de segurança, alguma maneira de automatizar, vamos dizer, ali a máquina e oferecer melhores condições de segurança. Isso mostrou ser um mercado interessante. Então a gente fez uma projeção de vendas aí de 2006 até 2008. No primeiro ano a gente estaria vendendo um total de 69 unidades, incluindo kit e mais as placas Master e módulos de comando. No ano de 2007, a gente teria uma projeção de investir em equipamentos, investir numa sede própria, para que a gente pudesse aumentar a produção e, consequentemente, aumentar o número aí de unidades vendidas. E, finalmente, no ano de 2008, essa FARKITS já foi implementada, foi fundada agora, efetivamente, no ano de 2006. A ideia é que em 2008 nós tenhamos a sede própria, e segundo as projeções que nós fizemos, estão todas no relatório, a ideia é que em 2008 a gente já tenha uma sede própria, já tenha todos os equipamentos próprios, que a gente consiga vender 2.211 unidades. Alguém pode perguntar, é muito? Parece ser, mas aí está incluindo todas as combinações possíveis do kit. Porque
Porque o kit ele é composto pela placa principal, que é a placa master, e mais os módulos de comando. Então a gente não está vendendo só um kit. Não entendo esses 2.211 unidades como sendo 2.211 kits. Entendam como sendo 2.211 módulos que a gente pode vender. Se for inviável, não justifica a criação da empresa. Se for inviável, simplesmente não justifica a criação da empresa. A receita bruta prevista, estou falando no ano de 2006, R$ 29.750, porém, a gente teria um prejuízo porque o investimento nesse ano seria maior, fecharíamos no caso vermelho. No próximo ano, 461.880 e finalmente em 2008 já passaríamos ali, lógico, receita bruta, né? Não está descontando impostos, aqui nada disso. Aqui a gente teria uma projeção de resultados, aí já incluindo todos os descontos. Então vamos pegar, por exemplo, o ano de 2008. R$ 1.092.630. A gente adotou, por convenção, durante as aulas de projeto final, vamos adotar uma taxa, porque teria que ser feita uma análise. É verdade que a gente precisa analisar esse plano de negócios com alguns especialistas em gestão. A gente fez isso apenas nós da equipe. Então, quer dizer, na minha opinião já é um grande trabalho, mas isso precisa ser validado, logicamente, por um especialista em gestão. Nós teríamos um desconto ali de impostos sobre vendas de 15%, receita líquida seria aquela. Depois teríamos descontos de matéria-prima, salários, gastos com manutenção, gastos com infraestrutura. Teríamos lucro bruto. Depois teríamos gastos com investimentos e com marketing. Depois teríamos lucro operacional, gastos de desenvolvimento e outros gastos. Finalmente, o lucro antes do imposto de renda e o leão fatal, como ele só, descontaria mais ali uma boa parcela do nosso lucro. Aqui seria o fluxo de caixa. A diferença entre o fluxo de caixa e a projeção de resultados é para mostrar o recurso que a gente pode capitalizar, ou seja, o saldo que a gente pode ter em caixa. Okay? Agora vamos falar rapidamente sobre gestão de risco, gente. Porque, olha, o plano de negócio, a análise da viabilidade técnica foi um ponto importante. Depois disso nós tivemos o plano de negócios, que eu acabei de falar. E um terceiro item importantíssimo durante todo o projeto, eu diria que foi um dos mais importantes, foi justamente a gestão. Se não fosse a gestão do projeto, a gente não estaria aqui hoje, apresentando. Um dos fatores complicadores do nosso projeto foi o mau dimensionamento do tempo de execução das atividades do cronograma. Quando nós fizemos o projeto final 1, nós dimensionamos número tal de horas para desenvolvimento de hardware, número tal de horas para desenvolvimento de firmware, para desenvolvimento de software do PC. E, na verdade, esse número foi muito menor que o número realmente utilizado. Ou seja, a gente já vai mostrar alguns gráficos. Isso mostra que nós não dimensionamos corretamente. Culpa de quem? Falta de experiência. É o primeiro grande projeto que nós trabalhamos, do começo ao fim. Então, nós não tínhamos experiência suficiente para saber dimensionar o número de horas que a gente utilizaria. Certo? E, além disso, apareceram alguns riscos durante o projeto, alguns fatores de risco que acabaram também aumentando esse número de horas utilizadas. Falando agora sobre gestão de prazos e recursos humanos. Antes de falar sobre esse gráfico, eu queria comentar algo bem interessante. Até o mês de setembro, a equipe estava com um certo atraso no cronograma, o que começou a preocupar a equipe, porque em setembro era a matrícula deste semestre e era quando a gente deveria estar apresentando o projeto. Por que estava acontecendo esse atraso no cronograma? Porque todo mundo queria fazer um pouquinho de tudo. Eu queria fazer software, eu queria fazer hardware, eu queria fazer software PC. A Andréia queria a mesma coisa, o Felipe queria fazer a mesma coisa. O projeto não andava. Então, desenvolveu, é lógico, teve um bom desenvolvimento durante esse semestre anterior, mas a coisa estava empacada. O que a gente fez? Espera aí, vamos separar. Lembram daquele diagrama que acho que o Felipe explicou? Hardware, software, comunicação. A gente fez algo semelhante, não exatamente nessa hora, mas a gente falou: fulano vai pegar somente software do PC, esquece o resto. Fulano vai pegar master de comunicação, esquece o resto. E outro fulano pega os módulos e esquece o resto. Foi o que funcionou. E muito bem, porque havia uma integração muito boa. O Felipe ficou responsável pelo desenvolvimento da placa master e da comunicação. A André ficou responsável pelo software e eu fiquei responsável pelos módulos. Então isso permitiu uma integração muito legal da equipe, porque o Felipe, na verdade, ele estava no centro, ou seja, ele tinha que interagir tanto com o André, porque ele precisava comunicar master com o software, e ele precisava interagir comigo. Mas eu e a André, por exemplo, não tivemos um contato. Ah, mas isso é ruim? Não, não é ruim. Isso mostra que o projeto foi bem dividido e as atividades foram atendidas dentro do prazo. Certo? Falando agora sobre a questão de horas previstas e horas executadas, então o hardware e o firmware, a gente tinha previsto as horas previstas, vocês podem ver lá o tamanho das horas previstas, e a gente utilizou muito mais do que
daquilo que a gente havia previsto. Para a comunicação foi um desafio importante no projeto, porque sem comunicação não fazia sentido desenvolver o kit. O ponto principal do hardware, da parte técnica do projeto, era fazer os módulos se comunicarem. Então a comunicação também exigiu bastante horas. Software PC, pode ver que a gente começou, na verdade, a partir do mês de outubro. Então havia sido previsto algumas horas antes, não foram realizadas. Por quê? Porque a comunicação, o desenvolvimento do hardware do firmware tomou bastante tempo. Então a gente começou, a Andrea começou a partir de outubro. Integração. Essa parte foi feita a partir do mês de novembro, dezembro, ou seja, vamos juntar tudo e ver se funciona. E aí foi pauleiro também, bastante horas gastas em cima da integração. A documentação também foi realizada mais no final. Conclusões. Nosso produto é uma solução de automação às indústrias de pequeno porte, tem um potencial mercadológico excelente. É lógico, a gente não colocou nas transparências, mas no relatório vocês podem ver que existe uma análise bem feita a partir do segmento-alvo de mercado. Intenso trabalho de análise, pesquisa e discussões, ou seja, foi um trabalho de muita conversa, muita análise, muita discussão com professores, com técnicos, com engenheiros, com pessoas da área, para entender um pouco mais. Necessidade de um bom planejamento e execução de gestão, incluindo gestão de recursos humanos, essa divisão de tarefas, e experiência de um projeto de engenharia contextualizado no cenário do mercado, ou seja, foi um grande projeto que a gente teve a oportunidade de desenvolver e que com certeza vai trazer um grande retorno do nosso currículo. Bibliografia utilizada. Queremos agradecer ao professor Marcos Olandowski, que foi o nosso orientador, pela confiança depositada na equipe. Ao professor Dario, professor do Projeto Final 1, que gentilmente também aceitou ser nosso professor avaliador. Ao professor Rubens, que nos ajudou imensamente aí com a placa P51. Lembrando que no início do projeto, quando nós estávamos testando a comunicação, a placa P51 foi fundamental, então o professor Rubens nos ajudou bastante. Ao professor Sérgio Moribe, aí pelos ensinamentos de controladores também, e por ter aceitado o nosso convite. E aos nossos amigos e familiares ali que também aceitaram estar presentes com a gente. Dúvidas? Vamos para a demonstração, né? Vamos para a demonstração. Espera agora. Esses aqui são os módulos principais existentes. Aí que a gente tem o módulo de I/O, o módulo de passo, DC, o módulo linear e o EDI. Esse daqui foi a primeira master que a gente fez, que a gente correu em casa mesmo. Na realidade, depois, como ela já estava mais ou menos assim, a gente nem precisou alterar muito pra... Essa daqui foi a primeira slave que a gente fez, no 2051. Essa daqui já foi a segunda versão, caseira também, só que mais próxima da atual. Tá bom. Tá ótimo. Pensa só para ver. Sempre acertou a parte de baixo, a parte de cima, né? Para conseguir o espelho, tá bom, né? Essas são as portas atuais agora. Essas são as portas atuais. Fazendo dois. Ah, 50. Tá bem. Mas valeu a resposta. Para ligar. Não, tem que esperar um pouquinho da ele desligou e já liga. A gente já vai demonstrar. Tá no BA aqui, André? Aqui no DA a gente... Você está jogando um digital. Eu na hora de dar uma. Sai tensão, por motivo. E aqui você está pegando a entrada na lógica e está demonstrando o resultado como digital. Isso. Ah, tá dando pra Essas transições a gente consegue ver no supervisório. Isso. Só que lógico, é melhor... O supervisor vai aparecer na tela. Vai aparecer. A gente já liga ele. Ah, tá. Não mexe muito. Ah, esse aí pode mexer. Você pode mexer à vontade. E perto de alguns que a gente pegou essa semana, eles podem mexer à vontade. Não, esse não tem problema. Fixa também já. Aquela gambiarra do laboratório. Nós pegamos um monte que a gente